Fala galera apaixonada por futebol! Vocês já se perguntaram como o nosso querido Brasileirão virou essa potência que conhecemos hoje? A história é longa, cheia de reviravoltas, polêmicas e, claro, muitos golaços. Então senta aí, que hoje a gente vai mergulhar fundo na história do Campeonato Brasileiro. Tudo começou bem antes do que muita gente imagina. Lá nos anos 50 e 60, o Brasil ainda não tinha um campeonato nacional unificado como hoje. O que rolava eram os torneios regionais, com destaque para o torneio Rio-São Paulo, que reunia os gigantes dos dois estados mais fortes do futebol brasileiro. Mas a necessidade de definir um campeão nacional era cada vez maior, principalmente para indicar o nosso representante na recém-criada Taça Libertadores da América, e foi assim que, em 1959, nasceu a Taça Brasil. Esse foi o primeiro torneio com abrangência nacional de verdade. O formato era bem diferente, no estilo mata-mata, com os campeões estaduais se enfrentando até chegar à grande final. E quem levou a primeira edição? O Bahia! Sim, o Esquadrão de Aço, liderado pelo lendário Biriba, bateu o Santos de Pelé e se tornou o primeiro campeão brasileiro da história. Nos anos seguintes, o Santos de Pelé dominou, conquistando o pentacampeonato entre 61 e 65. Uma era de ouro, sem dúvida. Enquanto a Taça Brasil rolava, outro torneio ganhava força: o Robertão. Em 1967, o torneio Rio-São Paulo foi expandido, incluindo clubes de outros estados como Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná. O nome oficial era Torneio Roberto Gomes Pedrosa, mas todo mundo chamava de Robertão. Com um formato de pontos corridos na primeira fase e um quadrangular final, o Robertão era considerado por muitos como um torneio tecnicamente mais forte e equilibrado que a Taça Brasil. E os campeões foram gigantes. Palmeiras, Santos, Fluminense e Botafogo brilharam nesse período. Por um tempo, de 67 a 68, tivemos dois campeões nacionais por ano, um da Taça Brasil e outro do Robertão. Uma confusão, né? Mas em 2010, a Confederação Brasileira de Futebol fez justiça e unificou os títulos. Ou seja, os campeões da Taça Brasil e do Robertão, de 1959 a 1970, são oficialmente campeões brasileiros. E com toda razão, afinal, foram eles que representaram o país na Libertadores. Chegamos em 1971, a CBD, precursora da CBF-DVD, decide organizar um único campeonato, com um nome que a gente conhece bem, Campeonato Nacional de Clubes. Nascia ali o Brasileirão como o conhecemos, ainda que com formatos bem diferentes a cada ano. O primeiro campeão dessa nova era foi o Atlético Mineiro, o Galo, com um timaço que tinha Dario, o Dada Maravilha, como artilheiro. Os anos 70 e 80 foram uma verdadeira loucura de regulamentos. Cada ano era uma surpresa. Tinha campeonato com mais de 90 times, com fases de grupos intermináveis, repescagens, times entrando no meio da competição. Era uma bagunça, mas uma bagunça que revelou campeões históricos como Internacional, Guarani, Coritiba e Bahia, quebrando a hegemonia do eixo Rio-São Paulo. Quem não se lembra do Inter tricampeão invicto em 79, ou do Guarani de Campinas, único campeão brasileiro do interior de São Paulo até hoje, em 78? Um dos episódios mais polêmicos dessa época foi, sem dúvida, a Copa União de 1987. Os 13 maiores clubes do país criaram o Clube dos 13 e organizaram o seu próprio campeonato. O módulo verde, o Flamengo, foi o campeão, vencendo o Internacional na final. Paralelamente, a Confederação Brasileira de Futebol organizou o módulo amarelo, com outros times. O regulamento da CBF previa um cruzamento entre os campeões dos dois módulos para definir o campeão brasileiro. O Flamengo e o Inter se recusaram a jogar. Com isso, Sport Guarani, campeão e vice do módulo amarelo, fizeram a final. E o Sport se sagrou campeão. Essa briga judicial se arrasta até hoje e gera discussões acaloradas sobre quem é o verdadeiro campeão de 87. Uma novela. Nos anos 90, o formato de mata-mata se consolidou. Era pura emoção. A primeira fase definia os 8 classificados que partiam para as quartas de final. Vimos o São Paulo de Tele Santana dominar o Brasil e o mundo. O Palmeiras da era Parmalat montou esquadrões e conquistou o Bi em 93 e 94. Vasco, Corinthians, Grêmio, todos levantaram o caneco nessa década eletrizante. As finais eram eventos que paravam o país, com estádios lotados
e uma atmosfera incrível. Quem não se lembra da famosa final de 95 entre Botafogo e Santos e a polêmica do gol de Túlio Maravilha? Mas tudo mudou em 2003. Inspirado nas grandes ligas europeias, o Brasileirão adotou a fórmula de pontos corridos com 24 times. A ideia era premiar a regularidade e diminuir a sorte do mata-mata. O primeiro campeão nesse formato foi o Cruzeiro, que conquistou a tríplice coroa de forma brilhante sob o comando de Vanderlei Luxemburgo. E com o talento de Alex, o formato de pontos corridos trouxe uma nova dinâmica. O campeonato passou a ser uma maratona de 38 rodadas. Depois que o número de times foi reduzido para 20 em 2006, a briga pelo título, pela Libertadores e contra o rebaixamento dura o ano inteiro. Tivemos a polêmica da máfia do apito em 2005, que anulou vários jogos e mudou o rumo do campeonato, com o Corinthians sendo campeão. Vimos o tricampeonato do São Paulo entre 2006 e 2008, um feito inédito na era dos pontos corridos. O Flamengo de Adriano Imperador em 2009, o Fluminense de Fred e Conca. A última década foi marcada por uma grande competitividade e pelo surgimento de novas forças. Vimos o Corinthians de Tite impressionar o Brasil o Cruzeiro, bicampeão com Everton Ribeiro e Ricardo Goulart. O Palmeiras se reerguendo para se tornar o maior campeão da história, e o Flamengo de Jorge Jesus, em 2019, que jogou um futebol que encantou a todos, quebrando recordes e mais recordes. E assim, chegamos aos dias de hoje. O Campeonato Brasileiro continua sendo essa paixão nacional, que movimenta milhões de torcedores, gera discussões acaloradas na mesa do bar e nos programas esportivos. Da Taça Brasil de 59 aos pontos corridos do século XXI, a busca pelo título de campeão brasileiro moldou a história do nosso futebol, criou ídolos e nos deu memórias inesquecíveis. Cada estrela na camisa de um clube conta um pedaço dessa jornada incrível. E aí, qual o título do Brasileirão foi o mais marcante para você? Deixa aqui nos comentários, vamos trocar uma ideia. E se você curtiu essa viagem no tempo, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Valeu, galera. Até a próxima.